Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações, a graça de Deus abunde cada dia mais em vossas vidas. Que nesta manhã preciosa a gente venha entender a voz de Deus, porque muitas pessoas não conhecem ainda a voz de Deus e querem ouvir realmente, mas às vezes Deus está falando bem claro, né? Ele fala mesmo, e a gente precisa ouvir a sua voz. Ele pode falar através do louvor, da palavra, pode usar alguém, a natureza, né? A gente precisa prestar atenção quando Deus está falando com a gente, claramente, e às vezes a gente não percebe, né? Deus é bom em todo o tempo. Estarei lendo em Filipenses, primeiro, deixa eu ver aqui direitinho, no verso 3, diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tendo por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de vós eu tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Jesus Cristo, cheio de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, rendemos graças a Deus pela salvação em Jesus Cristo, rendemos graças a Deus pela luz, né, que brilha, que a gente pode ver, graças a Deus, né? Graças a Deus pela noite que se foi e que Deus também nos guardou, nos deu livramento. Graças a Deus, olha, pelo canto dos passarinhos que a gente está ouvindo, estamos ouvindo o som, o barulho da vida, né? Os cachorros estão ladrando aí e vemos aí a natureza louvando Deus de uma forma ou de outra, né? E nós também vamos estar nessa manhã louvando a nosso Deus e agradecendo. E muito mais pelas bênçãos espirituais, né? Pela graça, pela misericórdia do Senhor, benignidade para com as nossas vidas. E vamos lá. Então, a palavra do Senhor em Filipenses, Paulo estava passando aqui nessa carta o amor que ele tinha pelos irmãos, né? Que ele ganhou para Jesus e tinha esses irmãos como preciosidade, né? Guardado no coração. E aí então a gente vê assim, ó, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Como é bom, né? Alguém lembrar da gente e dar graças a Deus pelas nossas vidas, né? Então,
a pessoa ser lembrada é importante, né? Não vamos esquecer dos nossos amados irmãos. Vamos sempre lembrar dos nossos amados irmãos, né? Isso é o nosso próximo, seja ele quem for. Seja ele da nossa família ou da família de Deus, né, em geral. Sempre lembrar dos irmãos, né? Ligar, mandar uma mensagem, não é verdade? E Paulo disse assim, ó, eu dou graças a Deus toda vez que eu lembro de vós, fazendo com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Tá vendo, irmãos? Então, se você intercede por alguém, se você é um intercessor, parabéns. Deus é contigo, né? E Paulo fazia também a mesma coisa. Ele fazia, sabe, súplicas e orações pelos irmãos, ele fazia com alegria, tá vendo? Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas minhas súplicas. Em todas. Então quer dizer que toda vez que Paulo orava, ele fazia menção do nome dos irmãos nas suas orações. E ele fazia com alegria. Então isso, gente, é muito importante, né? A gente poder interceder a favor de um, de outro, né? Lembrando dos irmãos, porque a oração, intercessão de um justo, vale muito em seus efeitos. Eu acho incrível, porque a gente está aqui, né? A gente faz uma súplica, uma oração, e essa oração faz efeito na vida de uma pessoa que está horas distante da gente. Está lá do outro lado da cidade, do outro lado do país, do estado. E não é que a oração faz efeito, né? Atravessa montanhas e mares, atravessa porta, atravessa muros e age na vida dos nossos irmãos. Isso é tremendo, né, pessoal? Mas, só que é o seguinte, ela sobe e depois ela desce. É igual uma flecha. As nossas orações, ela sobe ao céu e desce no lugar determinado. Então, nunca deixe de orar. Mas nunca ore com tristeza, porque existe isso, existe. Existe isso, pessoal. Orar com tristeza, como se fosse uma obrigação você orar, como se você estivesse sendo forçado a orar, como se alguém tivesse com uma metralhadora e fazendo você dobrar o joelho. Mas sim, faça com alegria. Oração. Porque a oração, gente, é muito mais poderosa do que uma arma. A oração muda histórias, muda destinos. A oração conserta coisas que o inimigo destruiu. Não é verdade? A oração muda muito, não é verdade? Então Paulo dizia assim, ó, eu faço alegria, eu faço com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, né? Eu agradeço a Deus também, ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então ele tinha, gente, pessoas que cooperavam com ele. E isso motivava ele. Ele se sentia amparado pelos irmãos, né?
Então, por isso que ele orava com alegria a respeito e a favor dos irmãos, porque os irmãos estavam sempre ajudando ele, cooperando com ele, estendendo as mãos, né, para que o fardo dele pudesse também ser um pouco mais leve, né, pobrezinho, né, pobrezinho em parte, né, gente, o jeito da gente falar, porque foi bem difícil para ele, né, quanto sofrimento ele passou. Mas graças a Deus, como a gente leu a palavra do Senhor, né, a respeito dele, de Paulo, e a gente viu que Deus fazia milagres extraordinários através das mãos de Paulo, né? Glória a Deus. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esse versículo aqui tem muitos cantores, compositores que fazem hinos, louvores através desse verso, né? Esse verso é muito conhecido e muito citado pelos pregadores. Diz assim, que quem começou a boa obra, aperfeiçoará. Então, pessoal, a gente vê no começo do verso dizendo assim, ó, tendo por certo isto mesmo. Então, é certo que quem começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Gente, mas muitas das vezes, Deus não tem como aperfeiçoar uma obra nas nossas vidas. Sabia disso? Para Deus nada é impossível. Só que jamais Deus vai invadir um território. Deus não é invasor. Deus, Ele sempre quer entrar em nossos corações, mas Ele fica convidando as pessoas. Ele fica chamando, né? Se a pessoa deixar, Ele vai fazer a obra. Se a pessoa não concordar, Ele não faz a obra. Então, ele realmente, por exemplo, nós entregamos a vida a Ele, então Ele começa a fazer um trabalhar, né? Ele vai trabalhando, Ele vai modelando a gente, o nosso caráter, Ele vai ensinando pra gente, né? Mas Ele poderia aperfeiçoar a muitos, mas só que tem muitos que caem fora, entendeu? Não aguenta o processo, né? Porque no mundo a pessoa não tolerava desaforo, a pessoa ela fazia o que ela queria, do jeito que ela queria. Aí quando ela vem para Cristo, aí o caminho dela muda, né? Que agora tem que falar com o Senhor, tem que conversar com o Senhor, né? Então muitas pessoas caem fora. Então não tem como Deus aperfeiçoar a boa obra. Mas aqueles que querem, que aceitam o senhorio de Jesus, o Senhor aperfeiçoa essa obra maravilhosa que Ele começou, né? E tem outros que, né, realmente acho que tá bom e fica por isso mesmo, não deixa Jesus aperfeiçoar. Louvado seja Deus. Mas a gente precisa ter por certo que o Senhor possa aperfeiçoar essa boa obra de salvação, né, que Ele começou, de transformação, né? Como tendo por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Então a gente viu que tem uma equipe aqui que dava muito apoio para ele, né? No começo foi difícil, né? As pessoas não acreditavam que realmente
ele tinha aceitado Jesus, que ele tinha encontrado com o Senhor Jesus, porque ele era perseguidor do Evangelho. Aí, de repente, ele aparece falando que é de Jesus também, então o pessoal ficou meio assim. Mas depois eles realmente acreditaram e começou a acompanhar, né, a grande obra na vida de Paulo. Então, Paulo estava aqui muito agradecido, né, pela fidelidade dos irmãos, pelo apoio, né? E Paulo falou: eu retenho vocês no meu coração, meus amados filipenses, né? Porque vocês estavam comigo nas minhas prisões, como também na minha defesa e confirmação do Evangelho. Como é bom a gente ter um apoio, né? De irmãos que estende a mão, né? Já pensou que bonito, né? Vários irmãos estendendo as mãos para você e dizendo: vai, continua fazendo a obra, né? Continua fazendo, mesmo que você passe por prisões, tribulações, continua firme, né? Então a gente viu aqui uma equipe, né? Um povo que realmente dava suporte para Paulo. E Paulo falou assim: eu estou guardando vocês no meu coração. Eu oro muito por vocês. Então, gente, se você é uma dessas pessoas que dá apoio para o seu líder, você dá apoio para os trabalhadores do Evangelho, você está de parabéns, né? E talvez você tenha dito assim: ah, eu vou parar na caminhada porque os líderes não fazem do jeito que eu gosto, que eu quero, que eu acho que tem que ser, né? Então, quem vai ser o maior prejudicado nessa história vai ser você. Você vai ficar desigrejado, né? Porque nós, se a gente for olhar os defeitos do ser humano, a gente nunca vai ter uma igreja para congregar, a gente nunca vai ter nada nessa vida. A gente, todo lugar que a gente frequentar, seja até a área da saúde, a gente vai encontrar defeito nos médicos, nos advogados, nos vizinhos, nos parentes, todo lugar. A gente sempre vai achar problema, dificuldade, imperfeições, né? Mas o nosso dever é olhar para Jesus, que é o perfeito, né? É o nosso exemplo. E é muito bom quando você encontra uma equipe que te dá apoio, que te dá suporte, que ajuda você, né? Então vamos levantar as mãos para o céu e agradecer que nós temos um povo, né? Que sempre está orando conosco, está buscando a Deus, né? A nosso favor e a gente também, graças a Deus por isso, né? E aqui a gente viu que ele tinha suporte nas prisões, participante, os irmãos davam suporte para ele na defesa dele, do Evangelho, sempre ajudando ele. Os irmãos nunca ia contra ele, os irmãos filipenses. Porque, na minha defesa, por quê? Porque muitas das vezes ele era acusado, as pessoas olhavam muito o que ele tinha feito, o passado dele, né? Mas os irmãos de Filipenses não olhavam assim. Os irmãos criam realmente na obra redentora, na vida de Paulo, né? E então, como é bom, né, gente? Porque às vezes a gente fica encurralado por pessoas que vê o nosso passado, né? Ah, porque ele fez isso, igual o Paulo, né? Ah, Paulo era um matador de cristão, ele era isso, perseguidor, né? Então, na minha defesa, então quer dizer que os irmãos filipenses o defendia, ajudava ele, né? E ele mesmo, com a boca dele, ele também escreveu, deixou escrito que, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Somos chamados por seu decreto. Olhando para frente, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Porque se nós, gente, fica aí dando ouvido, né, por essas fábulas profanas, se a gente ficar aí olhando a modernidade, a gente vai ficar para trás. Derrotados, fracos, doentes, anêmicos, raivosos e tudo, né, gente? Então a gente precisa realmente olhar e seguir o exemplo dos irmãos que perseveraram. E Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a gente pode imitar Paulo. Mas a gente tem que imitar Cristo. Sim, vamos imitar Paulo, porque Paulo era imitador de Cristo. Podemos, né? Se uma pessoa imita Cristo, você pode imitá-la. A gente pode imitar em muitas outras coisas, né? Como louvor, essas coisas. Mas imitar a oração, o jejum de outra pessoa, imitar a santidade da outra pessoa, a gente nem quer, não é verdade? Glória a Deus. Porque Deus me é testemunha das saudades que de vós eu tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo, que é amor, né, que ele tinha pelos filipenses, amor pelos irmãos, né, que Deus venha também encher nosso coração de amor pelos irmãos, né, oh meu Deus, que a gente venha aprender a amar de verdade, né, não amar de boca para fora, porque o amor, ele encobre a multidão de pecados, né? O amor tudo suporta, o amor tudo crê, tudo sofre. O amor é de Deus, né? Agora, quando o amor é carnal, qualquer coisa que o outro faz, a gente quer cair fora, né? Amor carnal, a gente exige muito e não tem nada, só traz sofrimento, né? Mas o amor de Deus derramado em nosso coração é de verdade mesmo. E ele passa por cima de muitas coisas e é vencedor, né? E penso isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Olha, irmãos, que lindo, que profundo. Que o vosso amor, que a vossa caridade cresça, abunde mais e mais em ciência e todo conhecimento. Tá vendo? É para abundar mais e mais em ciência, entendeu? E em conhecimento. Então, se a gente lê a palavra de Deus, a gente está crescendo em ciência, em entendimento, está conhecendo. A gente precisa buscar mesmo, orar mais mesmo, para que o nosso amor venha abundar. O que é abundar? É muito, é abundante, né? E que cada dia esse amor, ele venha trazer para nós muito conhecimento, para que a gente venha aproveitar as coisas excelentes, né? Para que a gente seja sinceros. E uma palavra muito importante, sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Mas um escândalo assim, não, sem escândalo algum, né? E, esses dias eu gosto de postar, né, a palavra do dia e às vezes eu posto algumas coisas assim de Deus e saio fora do Facebook, né? Que eu não tenho assim muito prazer de ficar olhando. Aí eu deparei com uma postagem de escândalo, que um pastor adulterou, que fulano de tal fez isso, fez aquilo, e ali tinha aqueles comentários, a gente vai no comentário. E eu não suportei, e eu peguei e escrevi: não seja participante dos escândalos
Aí a mulher que postou, ela ficou brava comigo. Ela disse, mas prova para mim na Bíblia que é pecado a gente compartilhar as coisas que o outro fez, né? E aí eu mandei, né, o versículo de Salmo 15, verso 3, que diz para nós não difamar os nossos irmãos, né? E porque assim, o fulano de tal pecou, aí o outro vem e posta, o outro vem e posta, a outra vai e divulga. Em vez de estar divulgando o evangelho, fica divulgando o escândalo do irmão. Aí ela respondeu que se a gente acredita em Jesus, é batizado, está na igreja, está salvo. Falei, não, filha, não entrará no reino. Né? Estava explicando, ensinando para ela o que eu aprendi, né? E aí ela sossegou, porque aí ela queria prova dentro da Bíblia, né? E eu citei o Salmo 15, verso 3. A palavra do Senhor, gente, é clara demais. Está escrito aqui, ó, e sem escândalo algum, entendeu? Sem escândalo algum, nenhum escândalo. Porque não é para nós colocar fogo na fogueira, é para nós desviar dos escândalos. O amor encobre multidão de pecados, né? E o Senhor está ensinando nós a abundar em caridade e abundar em ciência, abundar em amor, abundar em conhecimento. E aí o Senhor diz assim, para que a gente venha ser sincero, sem escândalo algum, cheios de justiça. Olha só, gente, né? Cheios de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, gente, se a gente abundar em amor, esse amor vai dar fruto. Esse amor, não estou falando do amor que vai dar fruto, que vai nascer um bebê. Não estou falando desse amor. Eu estou falando do amor de Deus, o amor de verdade, o amor sincero que vem do Senhor Jesus. Esse amor, ele vai dar fruto. Que fruto que ele vai dar? Sinceridade, né? Compreensão, amor, mais e mais e mais e mais, né? E tudo isso é para quê? Para a glória e louvor de Deus. Está entendendo? Por que você planta um jardim e depois você fica regando, estercando, cuidando, tirando folha seca? Para quê? Para que esse jardim venha florescer. E quando floresce, o que você vai fazer? Você vai comer aquelas flores? Não. Né? Aquelas flores ficam ali para seu louvor, você fica todo feliz porque nasceu um botão de rosa, porque aquela florzinha ela floresceu, que lindo e tal, não é? É para seu louvor, é para sua glória. E assim também Deus, né, gente? É tudo que a gente faz, né, de fruto de justiça, é para louvor e glória de Deus. Deus se alegra de ver a gente buscando a perfeição, lutando por essa perfeição, para louvor de Deus, para a glória de Deus, né? Que não foi em vão o que ele fez na cruz, não é verdade? Então é essa palavra de hoje que a gente vem abundar no amor e na ciência e em todo conhecimento, para que a gente venha provar as coisas excelentes. Olha só. Então tem muitas coisas excelentes que a gente ainda não provou. Mas a gente vai provar à medida que nós venhamos buscar esse amor. E não fica só nas palavras, que a gente realmente venha lutar por esse amor lindo, por essa caridade. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.